Fala, galera vascaína! E aí, o que vocês estão achando desse silêncio ensurdecedor da nossa amada diretoria do Vasco? Hein? Ninguém aparece, parece que está todo mundo de férias, ninguém se pronuncia, nada acontece, não há contratações, não há diretor, não há time de futebol. E aí, o que vocês estão achando? Eu pergunto melhor. Você que votou no Salgado, ou você que não votou, mas que apoiou, que brigou com seus amigos vascaínos, que brigou nas redes sociais, dizendo que o Salgado era a melhor opção. E aí, você está satisfeito? Você tem todo o direito de se arrepender, todos nós erramos, né? Eu acho que persistir que é o problema. Você falar que o Salgado está bem, aí que realmente a gente tem coisas a pensar sobre você. Mas se você votou e falar, não, realmente eu fiz uma má escolha, beleza. Mas mesmo assim a culpa é sua. Nós estamos passando pela pior fase de nossa querida história de cento e lá vai fumaça de anos. E aí? O que fazer agora? Eu vou te dar uma notícia que talvez não seja muito boa, mas ano que vem vai piorar. Ano que vem, se esse ano tá ruim, ano que vem vai ser pior que esse ano, você pode ter certeza. Por quê? Aí você me pergunta, como é que você sabe disso? Primeiro, para começar, um time de futebol de sucesso ou de não fracasso, né? No caso do Vasco, a gente infelizmente tem que falar assim, é feito de projetos. É feito de projeto, é feito de como é que se fala? Você procurar antes, né? Me fugiu aqui a palavra. Você procurar antes do ano começar, por exemplo. Nós estamos agora no final já de dezembro e o Vasco até hoje não contratou nem um diretor executivo de futebol. Por que não contratou? Porque ninguém quer vir. É essa a resposta. O Vasco foi atrás? Foi atrás de alguns. Foi atrás do Anderson Barros, foi atrás do Juninho, foi atrás de outros, foi atrás daquele do Botafogo, foi atrás do que está indo para o Cruzeiro. E o Vasco não consegue, porque ninguém quer vir para o Vasco. No Vasco, não manda apenas quem manda. Acho que todo mundo manda ali e, na verdade, ninguém manda em nada. O Pássaro, quando saiu, ele saiu falando mal, vazou um áudio dele aí, falando mal e tal, do Mazuco, falando mal da diretoria do Vasco. Isso que vazou, fora o que ele deve ter falado para diversos outros profissionais da área, que a gente não sabe. Você pode ter certeza que ele falou. Então, o profissional, o cara que é um profissional mesmo, ele não vem, cara. Ele não vai vir pro Vasco. Ele não vai vir pro Vasco para chegar aqui, não ter dinheiro para contratação, ele não tem autonomia para fazer um monte de coisa. Se ele quiser contratar fulano ou ciclano, tem que passar por cima de pessoas. Não sei se você sabe disso ou se você lembra disso. No contrato do Lisca, vinha dizendo que o Lisca era obrigado a escalar pelo menos 3 jogadores do Júnior. Aonde isso, cara? Isso é um absurdo. Então, quer dizer, é obrigado a escalar 3 jogadores do Júnior, que estão vindo da base. Se não escalar, o cara é mandado embora. Isso não existe. Isso não existe. O treinador tem direito de escalar quem ele quiser. Então, quer dizer, tem que botar 3 jogadores merda. Não estou aqui dizendo que são merdas, mas teria, né, por contrato, colocar, independente de quem for, tem que colocar porque ele é obrigado a colocar. Isso que a gente sabe. Fora o que acontece no Vasco que a gente não sabe. Então, o Vasco não está nessa situação por causa só de dinheiro. Não é só de dinheiro. Porque o Cruzeiro está muito mais ferrado que o Vasco, o Botafogo está muito mais ferrado que o Vasco financeiramente, e o Botafogo foi campeão da Série B, contratou um time de desconhecido, foi campeão e vai disputar a Série A ano que vem. O Cruzeiro, esse ano, está montando um bom time, já contratou o goleiro Jailson,
Já contratou o Pará, contratou o Edu, contratou o 10 do Atlético Goianiense. Então o Cruzeiro vai vir forte, isso ainda sem virar a SAF, sem virar um clube empresa. Porque, ao que tudo indica, até janeiro, Botafogo e Cruzeiro vão virar clube empresa, aí ninguém segura. Aí eles vão vir com tudo, o Cruzeiro vai atropelar na Série B, já temos o Grêmio, então nós temos aí no mínimo 2 vagas. E eu tenho uma notícia que não é muito boa para você, vascaíno. O Vasco não sobe ano que vem. Não sobe. Eu falo isso agora, dia 13 de dezembro de 2021. Em 2022, o Vasco vai brigar do meio da tabela para baixo. Do meio da tabela para não cair para a terceira divisão em 2023. O Vasco não sobe, o Vasco não tem planejamento, o Vasco não tem estrutura, o Vasco não tem jogador, o Vasco não tem comando, o Vasco não tem diretoria, falta tudo ao Vasco, tudo. E isso faltam pelo menos aí 17 dias para acabar o ano. Como que o Vasco vai conseguir isso tudo em 17 dias? Ah, beleza, pode montar em janeiro? Pode montar em janeiro, pode montar em fevereiro, em março, em abril. Quanto mais tarde, pior fica. Então, é inadmissível essa diretoria de merda, o que está fazendo com o Vasco. Eles sumiram, simplesmente sumiram, abandonaram o Vasco. É para isso que essas pragas fizeram tanto esforço, brigaram tanto na justiça para poder entrar no Vasco para isso. É isso, Salgado. Ou você quis entrar no Vasco apenas para receber os seus milhões que você emprestou e agora você viu que a única forma de você receber o seu dinheiro é estando no Vasco. Porque o Vasco nunca iria te pagar e você sabe disso. O Vasco nunca iria te pagar. Então a única forma de você entrar, de você receber seu dinheiro, era entrando ou colocando o Vasco na justiça, e você não iria colocar o Vasco na justiça para acabar de vez com o seu nome no Vasco, né? Então a única forma foi essa, né? Então faz um favor, pega logo o seu dinheiro e sai daí, cara. Sai daí, pelo amor de Deus. O Vitor Roma, cara, é a pessoa mais ridícula que conheço. É mais ridícula. Você vê as postagens dele, principalmente no Twitter, criticando o Campelo, sabe? Metralhando o Campelo, dando tanta porrada no Campelo. Beleza. Campelo, até então, tinha sido o pior presidente da história do Vasco, mas o Salgado conseguiu superar isso em um ano. O Campelo teve um monte de problemas, um monte de defeitos, uma gestão horrorosa, mas pelo menos fez alguma coisa de boa para o Vasco. Vocês não fazem nada, nem ruim, nem boa, cara. Vocês estão aí pra porra nenhuma. As postagens do Vitor Roma era criticando coisas que hoje eles fazem pior do que ele estava criticando. Quem quiser é só entrar aí e procurar as postagens antigas do Vitor Roma. Você criticava coisas que você faz pior, cara. Larga o nosso Vasco, merda. O que vocês estão fazendo aí, rapaz? Vocês estão aí pra quê? Olha o que está se tornando o Vasco. O Vasco está disputando um jogador com o Atlético Goianiense. O Fernando Miguel não quer voltar pro Vasco, prefere ficar no Atlético Goianiense do que voltar pro Vasco. E o Atlético Goianiense vai dar 3, 4 jogadores aí de opção pro Vasco poder escolher quem o Vasco quer. Vão ser 4 bagaças que o Vasco vai escolher 1 ou 2 aí, porra. Não serve pra nada. Aonde que jogador reserva do Atlético Goianiense serve pro Vasco? Vocês estão de sacanagem, cara. O Vasco não tem goleiro, o Vasco não tem time. O time do Vasco hoje... Vou escalar aqui o time do Vasco. Vanderlei, Léo Matos, Castan e Ricardo Graça. Castan acabou de publicar agora no Instagram, acabei de entrar aqui antes de fazer esse vídeo, fez um vídeo com a mudança dele indo para São Paulo. Isso daí é uma clara afronta ou à diretoria ou à torcida do Vasco, dizendo que está indo embora. Ele postou esse vídeo claramente dizendo que está indo embora do Vasco. Esse vídeo foi só para isso.
Ou que ele quer ir, ou que ele está indo. Ou a diretoria dá um jeito, ou ele está indo de qualquer forma, ele já foi. Castan não joga mais no Vasco. Então, Riquelme na esquerda. Bruno Gomes no meio. Nós só temos um volante. Na frente, Nenê e o Marquinhos Gabriel. No ataque, Daniel Amorim, o Peck e não tem outro atacante, não sei quem. O Vasco não tem time, cara. É basicamente o mesmo time piorado do que esse ano que nós estamos. E não tem um jogador em pauta, um jogador que o Vasco esteja atrás. Um. O Vasco podia ter pego esse goleiro que veio do Palmeiras. Acabou de acertar com o Cruzeiro. O Cruzeiro já contratou o Pará, contratou o Edu, contratou o 10 do Atlético Goianiense. Cruzeiro vai vir forte, o Grêmio é forte. Então nós não vamos subir, nós não vamos subir. E ainda te digo mais, nós vamos passar os 3 anos da gestão do Salgado na segunda divisão. Porque como ele mesmo falou, né, esse ano, ainda estavam faltando aí umas 6 rodadas ainda para acabar. Torcida, pode ficar tranquila, se a gente não subir esse ano, ano que vem a gente sobe. Tipo o quê? Não tem problema não. O que tem de jogar mais um ano na segunda divisão, né? O que tem? Porque segunda divisão dá menos trabalho, tem que contratar jogadores mais bem qualificados, quer dizer, é mais difícil de contratar. Bota qualquer merda ali na Série B, tá tranquilo. Dá menos trabalho, né? Diretoria de merda, cara. De merda. Eu teria vergonha. De estar aí onde vocês estão. Então, se não consegue, sai, cara. Sai que ainda dá tempo da gente recuperar o Vasco. Valeu? Um abraço aqui do amigo, ó. Vascaíno tem voz. Fui.